Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Uma feliz e abençoada semana para todos. Hoje, segundo dia da nossa jornada espiritual de 40 dias. Deus seja louvado, que nos acordou, nos despertou com força, ânimo e coragem de estarmos aqui na presença dEle. Estamos com a série Libertação. Hoje vamos falar da libertação da maledicência, tá? Conosco está o nosso querido irmão Nilson Pinto, da AMAP. Com você a palavra, irmão Nilson. Obrigado, irmão Alexandre, graça e paz a todos. Eu, escutando todos os pedidos de oração, e é importante esse tema, falando sobre libertos da maledicência, porque como somos oradores, todos nós, não só pedimos, como também nós oramos, e é importante saber que se a gente faz algum tipo de comentário depreciativo a alguma pessoa, a gente não tem condição de orar, a gente não tem condição de dobrar o joelho diante de Deus e fazer as nossas petições, porque não são aceitas. E a gente vai ver alguns textos que mostram sobre essa questão. E o texto que foi lido, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, relata, portanto, livrem-se de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. Ou seja, é um engano, é uma maldade quando nós somos pessoas que falamos sobre o nosso próximo, sobre o nosso irmão, familiar, qualquer tipo de pessoa, o outro ser humano. E buscando informações no dicionário, ele é um substantivo feminino, é uma palavra feminina. E a primeira explicação no dicionário diz que maledicência é um comentário maldoso, é uma difamação e é uma injúria. Isso é a primeira informação. A segunda informação que dá no dicionário é qualidade de quem é maledicente. Lá diz que a segunda é calúnia, é mexerico, é detratação, é difamação, é injúria, é maldizer, é mentira, é murmuração, é babado, é boato, disse-me-disse, é enredo, é falatório, é fofoca, é futrica, é fuxico, é indiscrição, é intriga, é mexericada e é trica. Tem muitas outras informações sobre a tradução. O que chama a atenção é que a murmuração ela é maledicência. O boato, o mexerico, o fuxico, e a indiscrição, uma das traduções. A indiscrição, quando se fala, é justamente quando nós fazemos algum tipo de comentário maldosa sobre outra pessoa, sobre a vida de outra pessoa, nós estamos levando intrigas. Qual é a finalidade da pessoa maledicente? A única finalidade dessa pessoa é denegrir ou difamar a imagem da qual ela está tecendo um comentário. E qual a característica dessa pessoa? A característica é uma pessoa injuriosa, é uma pessoa maldosa e é uma pessoa que todos os comentários dela é de maledicência. E qual é o significado do maldicente em hebraico? O significado é lashon hara, que quer dizer um termo judaico para fofoca, para calúnia, para difamação. Lashon quer dizer língua, significa língua. Hara significa mal, ou seja, é a pessoa de língua má. E pesquisando sobre essa palavra na Torá, diz que é uma observação negativa sobre outra pessoa. E a Torá, ela proíbe de fazer tal declaração e dar ouvido a ela. Ou seja, além de proibir a pessoa tecer o comentário, aquela que escuta, a Torá também proíbe. Diz que é um mal muito gravíssimo. Ele é comparado a um assassino, a um adúltero e a um idólatra. Então, quando
dentro da Torá, ter essa comparação, isso quer dizer, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, ele encaixa nos 10 mandamentos, né? Que ele é um assassino, não matarás, ele é um adúltero, não adulterarás, e ele é um idólatra, que é não adorar ninguém que não seja o que? A Deus. Agora, vamos trazer uma outra pesquisa feita, o que diz a lei brasileira. A lei brasileira diz que quando se fala mal de alguém, diz que é crime de calúnia, e a pessoa pode pegar de 3 meses a 2 anos de cadeia, além de multa. Por exemplo, a difamação está no artigo 139 do Código Penal. E a difamação ela constitui uma prática de você propagar informações falsas ou imprecisas de alguém, com o intuito de prejudicar essa reputação perante terceiros. Né? Então, também a difamação ela leva de 3 meses a 1 ano de cadeia mais multa. Por que é importante? Nós sabemos a lei brasileira que constitui crime, porque quando a pessoa é uma pessoa que fala mal da outra, com certeza ela não fala só dentro da sua casa, ela fala dentro da sua casa, ela fala na igreja, ela fala na empresa, ela fala em todas as rodas, aí ela participa ali de um bate-papo em todos os lugares. E assim, hoje, dentro da igreja não existe mais, ou quase inexistente, uma parte ainda pratica, a outra parte não. O que pratica? Quando nós passamos por faculdade, e aqui nós estamos falando sobre uma difamação, sobre uma calúnia, sobre denegrir a imagem de alguém, muitos de nós deixam na mão de Deus, né? A gente fica chateado porque escutou que alguém falou mal da gente, e a gente acaba, a vontade humana é ir lá e soltar os cachorros, como diz a palavra popular. Mas muitos de nós apresenta a Deus a situação e deixa que Deus julgue a causa, né, no nosso silêncio. Mas muitos já não têm mais isso. Muitos vão para a justiça humana mesmo. Muitas pessoas não aceitam e acabam processando. Então, é muito cuidado quando se faz um comentário, e aqui, vamos dizer aqui, dentro da igreja, que você pode ser processado, eu posso ser processado, se aquela outra pessoa não tiver ao nível de deixar as coisas que Deus resolve. Muitos procuram a justiça dos homens. E também tem um outro detalhe, quando perguntaram a Jesus sobre a questão de pagar impostos, sobre a questão das leis, e ele diz assim, olha, tem que obedecer aos governantes. Então, a gente tem que respeitar as autoridades. E as autoridades já criou no Código Penal 139 sobre essa questão de você poder processar ou ser processado numa situação de um comentário. E é bom falar também que mesmo, por exemplo, se a pessoa realmente cometeu aquele ato negativo na sua vida, nós não podemos falar desse ato, mesmo que seja um ato verdadeiro, a gente não pode falar. A pessoa, exemplo, a pessoa ela roubou. É confirmado que ela roubou, mas você não pode dizer, olha, é ladrão. Essa pessoa rouba. Não pode, porque se essa pessoa tiver conhecimento da lei e se ela não gostar do teu comentário, ela te processa e você corre esse risco. Você corre esse risco de pegar até 2 anos de cadeia, tá ok? Agora, o que é denegrir a imagem de uma pessoa? Denegrir a imagem de uma pessoa significa manchar, macular, sujar a sua reputação. A palavra denegrir tem origem latina e significa enegrecer. E aí a sociedade tornou o termo denegrir, que é um termo pejorativo. É importante falar, por exemplo, que hoje, seja dentro ou fora da igreja, se algum irmão comete um erro, e eu queria aqui abrir um parênteses, todos nós somos suscetíveis a cometer erros. E como é que a gente comete erro? É quando a gente está a um nível espiritual baixo,
Como é que eu estou no nível espiritual baixo? É quando eu não tenho aquela comunhão correta, aquela comunhão necessária para que se tenha o discernimento espiritual, para que se saiba tomar posição no falar, já que nós estamos falando aqui sobre essa questão da língua, no falar. A nossa palavra, ela tem que ser de bênçãos. Agora, a minha palavra só pode ser de bênçãos, depende do nível de intimidade espiritual que eu estou com Cristo. Depende do nível espiritual meu com Deus. Então, quando eu cometo, ou quando uma pessoa comete um ato errôneo pela religião que professa, é porque o índice e o nível de intimidade com Deus está baixo, e aí a gente acaba tomando decisões nossas, e as nossas decisões nós sabemos que são totalmente descabíveis, posso dizer assim, totalmente erradas se não tiver a orientação de Deus. Né? O profeta dizia assim mesmo, eu não saio daqui, Moisés disse assim para Deus em oração, eu não saio daqui, eu não arredo o pé, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo. Assim tem que ser a nossa vida. Então, quando a gente está com esse nível baixo de espiritualidade, a gente comete erros, e cometer esses erros, às vezes vai contra a lei de Deus, vai contra a religião que eu professo. E, infelizmente, quando se comete um erro dentro da igreja, infelizmente, isso se alastra. E é um ponto que eu queria fechar o parênteses aqui, é que a gente tem que ter o cuidado com isso, porque nós podemos está perdendo, e eu tenho certeza que já perdemos muitos irmãos que, pelo momento desatino, acabaram cometendo erro, mas não tiveram a força necessária de voltar, ou então ficaram envergonhados pelo aquele comentário depreciativo contra a pessoa dele, e não voltaram mais, e infelizmente saíram magoados, chateados, e hoje se colocaram na fileira do inimigo contra a nossa fé, contra a nossa igreja, e muitas vezes, se a gente avaliar, fomos nós que colocamos ele nessa posição. Eu quero fechar o parênteses aqui para que a gente possa compreender isso. Agora, como se faz a depreciação, né? Como denegrir a imagem de uma pessoa? É relatar um fato verdadeiro ou falso que prejudica a imagem da pessoa. Você está denegrindo a pessoa se você relata o fato, independente se ele é verdadeiro. Você não pode, pela lei dos homens e pela palavra de Deus, não pode tecer comentário. Ele errou, dobre os joelhos, se você for um cristão verdadeiro, e ore por ele, e ore por você também. Porque Espírito profético, ele explica que hoje foi aquela pessoa. Se você fazer comentários negativos, se você depreciar a imagem da pessoa, se você desdenhar, amanhã pode ser você. Isso está escrito sobre essa questão. Como denegrir também a imagem de uma pessoa é usar notícias velhas para abalar a conduta de uma pessoa. Por exemplo, no passado essa pessoa resolveu sair da igreja, pedir um desligamento, por qualquer motivo. Talvez ele não se adaptou à alimentação, talvez ele não se adaptou a um vestuário, talvez ele não se adaptou, teve um problema no casamento, teve alguma dificuldade, mas aí ele retornou, ele conseguiu vencer. A gente não sabe o dia a dia, a gente não sabe a luta, a batalha dessa pessoa, mas nós sabemos que ela venceu. A gente tem que olhar isso, ela venceu e ela retornou. Você pode fazer um comentário, olha esse aí, voltou agora, mas foi excluído da igreja porque pegaram ele comendo lá um alimento que não era correto, ou pegaram ele fazendo negócios fraudulentos, aí, agora está na igreja. Não podemos fazer isso. Nós temos que olhar para a pessoa e dizer, poxa, que bênção que você voltou, que bênção que ele superou aquela dificuldade. Como a gente pode denegrir a imagem de uma pessoa? Expor a imagem de uma pessoa em redes sociais sem autorização. Hoje se usa muitas redes sociais, então essa é uma forma de denegrir também a imagem da pessoa. E quais são os crimes contra a honra? A calúnia é um crime, que é imputar falsamente a alguém um fato definido como crime.
a difamação, que é imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação, e a injúria, ofender a dignidade e o decoro de alguém. Agora, o que diz a Bíblia? Já que nós conhecemos um pouco sobre a lei, já que nós conhecemos um pouco o que fala o hebraico, o que fala a Torá, mas o que a Bíblia diz? Lá em 1 Pedro 2:1, então você lê de 1 até o versículo 8, diz que nós temos que nos livrar de toda maledicência. Toda maledicência. Lá está mostrando. E lá diz assim, nós temos que estar na presença de Deus. Em Provérbios 6:16 e o 19, diz que o Senhor lhe aborrece a língua mentirosa. Muitas vezes nós tecemos o comentário, o maldoso, ele é da seguinte forma: a pessoa que é maldosa, ela aproveita uma situação que ela pode estar chateada com aquela pessoa que cometeu o erro, ela pode ter inveja daquela pessoa, ela pode ser costumeira em falar sobre todos. Então, quando a pessoa vai tecer um comentário maldoso, ele aumenta mais ainda. A situação é uma, aí ele coloca, além dessa, mais outra. Então, o provérbio diz que Deus aborrece a língua mentirosa. Em Salmos 15, do versículo 1 a 3, diz que para estar na presença do Senhor é preciso vencer a maledicência. Eu queria abrir um outro parênteses aqui. Veja só, a maledicência, ela vem de uma indicação ou ela vem de uma manipulação inimiga. Ele começou a manipular no céu, dizendo que Deus era um Deus tirano e era um Deus que cobrava o erro punindo, e punindo de uma forma maldosa. Ele conseguiu agarrar alguns com ele, e ele veio para cá. Nós estamos num local em que diz a palavra de Deus que é um local tenebroso, é por isso que nós estamos reunidos em oração, para a gente voltar por lá. Diz que nós estamos sob um lugar sob trevas. Então, se a gente vive num lugar sob trevas, um dos pecados nossos tendenciosos é falar mal. Isso não podemos nem dizer que é hereditário, isso faz parte da nossa índole. Muitas vezes a gente faz, e tem vezes, eu vou muito além, tem vezes que nós fazemos comentários que, quando a gente percebe, a gente bota a mão na cabeça e diz, poxa, por que eu falei aquilo? Não tinha necessidade. Ou seja, muitas vezes nós somos manipulados a falar aquilo que não devemos, sem nos perceber. E lembra que eu falei há pouco, quando nós estamos a um nível de intimidade baixa, rasa ou quase nenhuma com Deus, nós vamos ser manipulados a falar aquilo que não devemos. Eu queria ler alguns textos que falam sobre essa questão da língua, da maledicência. Provérbios 25, 23, diz que o vento norte afugenta a chuva e a língua fingida a face irada. Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 30, e como eles se não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo os murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, ou seja, os pais e as mães. Ou seja, sem não se importa ter conhecimento de Deus. Se eu ou você, a pessoa que faz um comentário maldoso, que faz um comentário depreciativo, é porque ele não busca o conhecimento de Deus. Podemos cometer esse erro, lógico que podemos, mas a gente tem que parar e avaliar assim, eita, o que eu fiz? E aí a gente vai buscar, dentro da palavra de Deus, qual atitude a ser tomada. Lá em Salmos 101, versículo 5, aquele que difama seu próximo a escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Ou seja, mesmo, na verdade, todos que
cometem esse erro, essa infração de fazer um comentário sobre a vida de outra pessoa na parte maldosa, ele faz as escondidas. Dificilmente ele faz as claras, assim, quando se faz a escondida, é quando não tem a presença da pessoa em que está se falando. Dificilmente, eu acho que quase inexistente, quando a pessoa vai falar mal, ela diz, olha, fulano, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo, tu é aquilo outro. Dificilmente. A não ser que ela esteja numa briga entre os dois, mas a pessoa maldosa é aquela que chega do teu lado, chega do meu lado, e comenta, olha, o seu João é assim, é assado, esse aí voltou agora, quer ser o melhor de que todo mundo. Então, as escondidas diz que Deus ele vai destruir esse tipo de pessoa. O Salmo 15, versículo 1 a 3, diz assim, o Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, que pratica a justiça e fala veramente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta ao seu próximo. O texto de 2 Coríntios, capítulo 2, 12, versículo 20, diz para nós, porque receio que quando chegar, vos não enche como eu quereria, não ache, e eu seja achado de vós como não querereis. E de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, distrações, mexerico, orgulhos e tumultos. Paulo fala à igreja de Corinto. Romanos capítulo 1, versículo 30. Sendo murmuradores, aborrecedores de Deus, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Tiago, no capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas és juiz, ou seja, toma o lugar de Deus. Levítico 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Ou seja, um mexeriqueiro está indo contra o sangue do próximo. Provérbios, Romanos capítulo 21, versículo 28 a 32, nos relata que, e como eles se não importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detectores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães. E o provérbio 19, versículo 17, versículo 9, o que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Salmos capítulo 15, versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Agora, o que fazer se a pessoa falar mal de você, querido? Querida, o que fazer se a pessoa fala mal de você? Porque quando a pessoa fala mal, é certo, vai chegar no ouvido da pessoa em quem ela expôs diante da vizinhança, diante do trabalho, diante da igreja, diante da sociedade. Quando alguém falou mal de ti, será que você foi lá e tomou satisfação e pagou mal com mal? Tu discutiu, tu saiu no tapa, tu aproveitou também e fez a mesma coisa, denegriu a imagem dela. Se ela falou mal de ti, tu aproveita e fala pior ainda. Foi isso? Foi essa atitude que tu tomou? Diz Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz o que nós devemos fazer, o que eu e você deve fazer quando alguém falar mal. Tiago, capítulo 1, versículo 19 diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar,
e tardio para se irar. Essa é a atitude que nós devemos tomar. Prontos para ouvir. Escuta o que falaram mal de ti, absorve tudo e vai na direção de Cristo. Vai na direção do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e diz para Deus tudo que tu está sentindo. Senhor, eu estou chateado, meu coração aqui está acelerado demais, eu estou com vontade de ir lá e meter a mão na cara da pessoa, eu estou com vontade de ir lá e chamar o pastor, pedir para levar essa pessoa para a comissão, eu estou com vontade de ir lá e falar com o meu patrão, que essa pessoa está trazendo desavença para dentro da empresa, eu estou a fim de ir aqui na casa da minha vizinha e meter a mão na cara dela, eu estou com essa vontade, Senhor. Eu estou irado, fala para Deus. Tudo que tu está sentindo, não esconde nada, fala tudo que tu está sentindo. Porque quando você fala, quando eu falo, o que acontece? A gente vai jogando para fora. Vai jogando para fora. E Deus vai fazendo o quê? Além de escutar, Ele vai dando para nós a resposta. E a resposta que Ele dá para nós está aqui em Tiago 1,19. Ele vai dizer assim, olha, não fala nada, não te ira, te acalma. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa oração com a alma em paz, e Deus ainda vai dizer mais. Deus ainda vai dizer assim, ora por ela. Ora por ela. Porque se você orar por ela, o que vai acontecer? Ela vai se arrepender e vai pedir perdão. É um caso que aconteceu comigo em 2015, eu estava na frente final de 2014, eu estava na frente da minha casa em Paraupebas, passando uma situação muito dolorosa, que só eu e Deus, e minha esposa, sabe, eu quase entro numa depressão e eu estou sentado assim, era mais ou menos umas 6:30 da tarde, com uma cadeira na frente de casa, pensando que atitude tomar, chateado comigo, envergonhado comigo, triste comigo com algumas decisões tomadas erradas. E eu sentia que já tinha a igreja, uma parte da igreja se sensibilizou, outra parte da igreja estava, como diz assim, propagando a notícia, e propagando a notícia de uma forma errônea e difamando a minha imagem. Eu lembro que uma vez, numa situação, chegou uma irmã e disse para Alexandre algumas coisas verídicas na época. E aí eu estou sentado ali, aí chegou o Eduardo, um grande amigo, alegre, hoje está em São Domingos, e Eduardo chegou, encostou, ele andava numa motozinha pequena, uma bizinha, ele encostou, e eu peguei uma cadeira e disse, Nilson, eu vim aqui te pedir um favor. Eu disse, não vai embora não, cara. Não vai embora daqui, você faz parte da gente, você é nosso, não vai embora. Eu disse, não, eu estou indo embora porque eu estou com um soro que não está muito bem, foi pedido para a gente voltar. E ele disse assim, eu quero te pedir perdão. Aí quando ele disse, quero te pedir perdão, eu achei estranho, assim, me surpreendi, perdão. E por que você quer me pedir perdão? Você é um amigo, sempre se damos bem, você é muito querido por mim. Eu disse, não, eu quero te pedir perdão porque eu falei muito mal de ti na frente de algumas pessoas. Muito mal mesmo. E eu vim aqui te pedir perdão por isso. Quer dizer, eu nem sabia que ele tinha. A minha ideia é de que ele sempre falava bem de mim, por sermos amigos, sabe? A gente via, a gente se abraçava, amigo mesmo. Mas ele falou isso, disse, olha, eu quero te pedir perdão por isso. Então, Deus, ele, quando você ora, ele te dá resposta de paz. Eu disse para ele, Eduardo, fique tranquilo, nós somos amigos, isso acontece. Nós somos amigos, deu um abraço nele, e aí conversamos ali, ficamos achando graça de várias coisas. Porque Deus te deixa em paz, então você tem que reagir dessa forma. Tiago 1,19 fala, e Apocalipse 12:10 diz assim, olha, eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada, está a salvação, e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Então, quando nós falamos mal de alguém, é porque nós estamos sendo manipulados pelo poder do inimigo.
Mas Apocalipse 12:10 diz que acabou. Cristo está presente. Então, como é que eu largo a maledicência? Como é que eu largo falar contra o próximo? Cristo, Deus, e a certeza que o poder dele se faz presente, a força do seu reino, e que é chegada a hora da nossa salvação. É isso que nós temos que ter em mente, é assim que nós vamos vencer a maledicência, é assim que nós vamos vencer o olhar crítico para o nosso próximo. E agora a pergunta é, e se eu for o difamador? Se eu sou essa pessoa futriqueira, se eu sou essa pessoa mexeriqueira, se eu sou essa pessoa desarrumada, se eu sou difamador, qual é a atitude? Que diz a palavra de Deus? Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto, e será dado. Então, se eu for o mexeriqueiro, se eu for o futriqueiro, se eu for o intrigador, peço a Deus sabedoria, Senhor, te rogo, te imploro, tira da minha língua, tira da minha personalidade, tira da minha mente o olhar, o falar mal do irmão, que eu não olhe as coisas negativas do irmão, mas que olhe as coisas positivas. Outra coisa aconteceu comigo, eu entrei chateado com uma situação na igreja, entrei no meu quarto e disse assim mesmo, nunca mais eu entro nessa igreja, nunca mais eu entro nessa igreja. Chateado mesmo, era um dia de sábado, eu saí, eu nem assisti o culto, fui embora, porque alguém falou, né, o que não devia, e aí eu nem assisti o culto, fui embora. Chateado, disse, nunca tirei a roupa, botei outra roupa, fui dentro, nunca mais eu vou entrar nessa igreja. Aí o Espírito Santo disse assim mesmo para mim, eu deitado na cama, disse assim mesmo para mim, olhe as pessoas boas dentro da igreja, não olhe as más, olhe as boas dentro da igreja. Louvado seja o Senhor, hoje eu estou aqui com vocês repartindo pão, porque eu escutei a voz do Espírito Santo e ele disse assim, olha as pessoas boas, olha as pessoas que estão com o mesmo objetivo que o seu, olha a tua caminhada espiritual, olha a tua família que precisa também estar junto contigo em pé, esperando a volta de Jesus. Eu estou aqui, louvado seja Deus. Eu queria concluir, queridos irmãos, que Paulo passou uma crise muito feroz na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, fala sobre isso. Tinha mexerico, tinha incesto, né? Ele conta lá no versículo 10, tinha incesto, tinha enteado tendo relações com madrasta, tinha divisões, eles queriam aceitar Jesus, mas da forma dele. Quantas vezes, ou quem sabe, nós queremos aceitar Jesus, mas da nossa forma. Eu queria ler o capítulo de Salmos, capítulo 15, versículo 1 a 3, diz o seguinte para nós, esse é o último texto que eu queria ler para concluirmos, Salmos, capítulo 15, versículo 1 a 3, diz assim para nós, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda corretamente, trabalha a justiça, fala a verdade no seu coração. Queridos irmãos, se alguém está falando mal de ti, entra no teu quarto, deposita a tua tristeza, a tua mágoa, a tua chateação, espera o Espírito Santo falar contigo, não termina a oração e levanta, espera ele falar contigo. E eu tenho certeza que ele vai dizer assim, ora por ela. Porque, independente se for um mexeriqueiro ou não, Deus derramou seu sangue precioso por essa pessoa. E ora por ti, para no seu próximo. Queridos irmãos, nós temos que olhar o lado bom das pessoas. Nós temos que olhar o lado precioso das pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas e olhar e ver Cristo nessas pessoas. Assim como as pessoas têm deficiências, nós também temos deficiências a superar. Talvez nós sejamos pessoas que não falamos mal dos outros, mas temos outras deficiências a ser superada. E todos nós estamos com o único propósito de conhecer a Cristo, mas conhecer aqui, para nos alegrar na eternidade. E
uma coisa que nós devemos observar. Se a igreja está fraca espiritualmente, é porque existem mexeriqueiros que estão acabando com a espiritualidade da igreja. E se nós percebemos que a igreja está fraca, orem, não comente, não fale, mas ore para essa igreja. E eu queria dizer uma coisa que eu tenho observado, e é uma história que fica gravada na minha mente. Eu, particularmente, não aceito ficar perto de pessoas que falam mal contra a direção da obra, que falam mal contra um pastor. Eu lembro da história de Davi, quando teve Saul diante das suas mãos para matar, e o segurança dele disse assim: me permita que eu vou cravar só uma vez essa lança, e vai morrer aqui, porque foi Deus que colocou ele na sua mão. E Davi reage e diz: não toque nele, ele é ungido. E ele já estava longe de Deus há muito tempo, o Espírito de Deus não estava nem com ele, porque uma pessoa que persegue não tem o Espírito de Deus. Mas Davi respeitou, porque Deus derramou o seu sangue por Saul. Porque Deus, em primeiro momento, tinha escolhido Saul e disse: não toca nele. E às vezes, nós não estamos falando de um pastor, mas nós podemos estar junto com uma pessoa, como Davi estava, uma pessoa que diz assim: esse pastor é fraco, esse pastor não sabe fazer, esse pastor é isso, esse obreiro é aquilo, esse dirigente é aquilo. Nós temos que entender, se há deficiência, nós somos o primeiro a colaborar para que não tenha, para que melhore, para que essa igreja seja uma igreja forte, para que essa igreja seja uma igreja de poder, porque Jesus está voltando. O meu desejo nesta manhã é que cada um de nós, ao olhar um mexeriqueiro, um futriqueiro, a gente ore por ela, e que cada um de nós, a tentar ou falar mal contra alguém, e venhamos ao arrependimento e orarmos a Deus para que tire esse mal das nossas raízes, porque com ele nós não veremos a alva, mas sem ele, diz aqui, que nós veremos o quê? Que nós habitaremos no tabernáculo de Deus. Eu desejo a minha oração nesta manhã. Amém.